Existe uma verdade desconfortável que quase ninguém tem coragem de dizer. O narcisista só respeita quem para de jogar o jogo dele. E não, isso não tem nada a ver com discutir, confrontar ou se impor do jeito errado. Pelo contrário, muitas das atitudes que você aprendeu achando que eram maturidade, na prática, só alimentam o narcisismo. E aqui vai a parte polêmica. Quanto mais você tenta se explicar, mais poder você entrega. O narcisista, seja ele homem ou mulher, não reage à força emocional. Ele reage à perda de controle. E quando você muda pequenas atitudes, quase invisíveis, algo acontece. Ele não admite, mas começa a te tratar diferente. Se você quer entender por que atitudes simples geram respeito mesmo sem intenção, fica até o final. Isso pode mudar completamente a forma como você é tratado. Atitude 1. Parar de se explicar. Ele começa entendendo algo simples, mas pouco praticado. Explicação demais vira combustível para o jogo errado. No convívio com um narcisista, cada justificativa alongada é lida como brecha, não como boa intenção. O narcisismo se alimenta da dúvida do outro, do esforço em ser compreendido. Quando alguém explica demais, passa a mensagem silenciosa de que deve algo. E quem acha que deve, já entrou em desvantagem. Aqui entra uma postura inspirada no estoicismo: falar menos, sustentar mais. Não é frieza, é economia emocional. O narcisista interpreta a explicação como culpa disfarçada, mesmo quando não há erro algum. Ele ouve: estou me defendendo como estou inseguro. Por isso, quanto mais a pessoa tenta esclarecer, mais ele pressiona. É quase automático. Um exemplo simples do dia a dia ajuda a ver isso. Quando alguém diz, não posso hoje, e emenda um discurso inteiro, abre espaço para negociação forçada. O narcisista adora esse espaço. Ele questiona, distorce, provoca. Já um não posso, dito com calma, encerra o assunto. Quando a pessoa responde menos, algo curioso acontece. O narcisista perde referência emocional. Ele está acostumado a medir o outro pela reação, pela pressa em explicar, pelo tom de voz. Sem isso, ele fica sem termômetro. É como tentar dirigir sem painel. O silêncio aqui não é punição, é neutralidade. Não reagir por impulso e não se explicar por ansiedade desmonta o jogo. Quem sustenta o próprio posicionamento não precisa convencer. Essa postura causa estranhamento no início, mas começa a impor respeito. Na prática, isso se traduz em escolhas pequenas e constantes. Responder com frases curtas. Evitar se justificar por decisões simples. Não entrar em monólogos defensivos. Se o narcisista pergunta por quê, às vezes a resposta mais poderosa é: porque decidi assim. Sem ironia, sem ataque. Apenas firmeza. O narcisismo perde força quando não encontra culpa para explorar. E quem pratica isso sente algo libertador. Menos desgaste, mais controle interno. Atitude 2. Não reagir no tempo dele. O narcisista provoca com um objetivo claro: gerar reação imediata. Ele lança frases, acusações ou ironias como quem joga um anzol. Se a resposta vem rápido, ele sabe que ainda controla o ritmo emocional. O narcisismo depende dessa pressa do outro, desse impulso de rebater, explicar ou se defender na hora. Quando a pessoa quebra esse padrão e não responde no tempo esperado, algo começa a sair do eixo. A dinâmica muda. Ele sente que perdeu o comando da cena. Aqui é importante entender uma diferença sutil que confunde muita gente. Silêncio estratégico. Não é ignorar por raiva, nem fazer joguinho de poder. É simplesmente não se mover pelo gatilho do outro. É escolher o momento da resposta, ou até decidir que não vale responder. Essa postura lembra o princípio do estoicismo: não entregar reação automática a quem tenta te desestabilizar. Quem reage depois, ou reage pouco, mostra domínio interno. E isso desconcerta mais do que qualquer discussão. Quando a resposta não vem na hora, o narcisista perde o ritmo que ele mesmo criou. Ele espera tensão, espera conflito, espera explicação. No lugar disso, encontra espaço vazio. Esse vazio incomoda. Ele começa a revisar mentalmente o ataque, tenta entender por que não funcionou. Em vez de você ficar preso à provocação, é ele quem fica preso à própria tentativa frustrada. A ausência de reação imediata quebra o ciclo emocional que ele controla tão bem. Na prática, isso pode ser simples. Uma mensagem atravessada pode ficar sem resposta por horas.
ou até por um dia inteiro. Uma provocação presencial pode ser respondida com um "depois a gente fala", dito com calma, sem deboche, sem justificativa. Apenas escolha de tempo. Quando você não corre para reagir, envia uma mensagem silenciosa. Sua paz não está disponível sob demanda. E o narcisista entende isso, mesmo que nunca admita. Atitude 3. Não disputar versões. O narcisista sempre quer vencer a narrativa. Para ele não basta viver a situação. É preciso controlar a história que será contada depois. Quem está certo, quem errou, quem foi vítima. O narcisismo se fortalece quando encontra alguém disposto a provar, explicar e convencer. A disputa de versões vira um ringue invisível. E o detalhe cruel é esse. Quem tenta se explicar já entrou no jogo dele, mesmo achando que está apenas sendo justo. No fim, a verdade vira detalhe e o desgaste vira regra. Quando a pessoa começa a juntar provas, relembrar fatos ou corrigir distorções, o narcisista sente alívio. Ele sabe que ainda tem palco. Ele não busca verdade, busca reação. Quanto mais você argumenta, mais ele distorce. É como discutir com alguém que muda as regras no meio da conversa. Nesse ponto, insistir em ser entendido só aumenta o desgaste emocional. A conversa gira, mas nunca avança, e isso não é por acaso. Ao não disputar versões, algo inesperado acontece. O narcisista se sente desarmado. Ele está acostumado à resistência, não à ausência dela. Sem alguém para confrontar, a narrativa perde força. Ele fala, mas não ecoa. Essa postura se conecta com o estoicismo de forma prática. Focar no que está sob seu controle e abandonar o que não está. A opinião distorcida do outro deixa de ser prioridade. E essa mudança interna costuma ser sentida antes mesmo de ser compreendida. Na vida real, isso pode significar não corrigir cada exagero, não rebater cada acusação, não entrar em debates intermináveis. Se alguém diz, "você sempre faz isso", você não precisa listar todas as vezes em que não fez. Às vezes, um simples "pensa como quiser" encerra o ciclo, sem ironia, sem ataque. Quando você para de disputar versões, o narcisismo perde o palco. E sem palco, ele começa a se esvaziar sozinho, ainda que em silêncio. Atitude 4. Manter limites sem explicar o motivo. Limite explicado vira debate. E debate é território favorito do narcisista. Quando a pessoa sente que precisa justificar cada fronteira, ela transforma um limite em convite para a negociação. O narcisismo lê a explicação como fraqueza estratégica, não como maturidade. É ali que começam as perguntas atravessadas, os "mas por quê?", os testes sutis. Um limite firme, dito sem discurso, encerra a conversa antes que ela vire jogo. E isso muda completamente a dinâmica de poder. O recado é simples, mesmo sem ser dito em voz alta. Quando o limite vem acompanhado de longas razões, o narcisista escolhe uma delas para atacar. Ele não respeita o limite. Ele contesta o motivo. A conversa se estende. O cansaço aparece. E o foco se perde. Já um limite curto, claro e repetido com calma funciona como parede. Não precisa ser agressivo, nem frio. Precisa ser consistente. A ausência de explicação tira dele o ponto de apoio que ele usa para atravessar a fronteira. Sem apoio, ele escorrega. Essa postura dialoga diretamente com o estoicismo na prática cotidiana. Não é sobre endurecer, é sobre sustentar. Dizer, "não faço mais isso", e manter. Dizer "não aceito esse tom" e encerrar. O narcisista respeita o que não consegue atravessar, mesmo que reclame, provoque ou minimize. Ele testa, porque testar faz parte. Mas quando percebe que não há brecha, ele recua, mesmo que internamente fique incomodado. No dia a dia, isso pode ser aplicado de forma simples. Se uma conversa começa a desandar, a pessoa pode dizer, "não vou continuar assim", e sair, sem justificar, sem listar motivos. Se um pedido ultrapassa o limite, "não posso", basta. A repetição tranquila é o que solidifica a fronteira. Com o tempo, o narcisismo aprende que ali não há negociação. E isso cria um tipo de respeito silencioso, ainda que contrariado e nunca admitido. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, é porque talvez você já tenha vivido mais coisas do que conseguiu entender sozinho ou sozinha. Para te ajudar a organizar tudo isso,
Eu deixei uma coleção completa que continua exatamente esse conteúdo. É um livro virtual. Chega na hora no seu celular e no seu e-mail, para você ler com calma, no seu tempo. O acesso está no primeiro comentário fixado. E se esse tipo de clareza te ajuda, se inscreve no canal para continuar aprendendo comigo. Atitude 5. Não mendigar validação. Validação é a moeda mais usada no narcisismo. Quando alguém pede confirmação constante, entrega o controle sem perceber. O narcisista aprende rápido onde apertar. Elogio vira barganha, atenção vira recompensa. Quanto mais a pessoa busca aprovação, mais ele economiza reconhecimento. Não é descuido, é estratégia. Quem mendiga validação passa a viver em déficit emocional, esperando migalhas. E isso sustenta um ciclo cansativo, em que o outro sempre decide o valor do que você sente. Quando a validação vem de fora, o narcisista dita o ritmo. Ele entrega pouco, retira quando quer e observa o efeito. Se a pessoa questiona, ele minimiza. Se pede mais, ele some. É um jogo desigual. Por isso, parar de pedir aprovação muda o tabuleiro. Não é virar arrogante, é parar de negociar a própria dignidade. O silêncio diante da ausência de elogio já é uma resposta. E essa resposta costuma incomodar quem dependia do seu pedido. A autovalidação cria um estranhamento imediato. O narcisista não entende quando a pessoa segue firme sem aplauso. Essa postura conversa com o estoicismo de forma prática. Reconhecer o próprio valor sem depender do olhar alheio. Quando a pessoa age com segurança tranquila, sem anunciar conquistas ou pedir confirmação, o jogo trava. Ele tenta provocar insegurança, mas encontra estabilidade. E estabilidade, para o narcisismo, é território hostil. No cotidiano, isso pode ser aplicado com gestos simples. Não pedir opinião para tudo. Não buscar aprovação antes de decidir. Não explicar conquistas, esperando elogio. Se um comentário positivo não vem, a vida segue. Se a crítica aparece, ela não define nada. Com o tempo, essa postura gera um respeito forçado. O narcisista percebe que não controla mais o termômetro emocional. E perder esse controle é algo que ele sente, mesmo quando finge indiferença. Atitude 6. Demonstrar indiferença emocional seletiva. Indiferença emocional seletiva não é frieza total, e isso é essencial entender. Trata-se de escolher conscientemente onde reagir e onde não gastar energia. O narcisista vive de estímulo emocional, seja positivo ou negativo. Ataques, críticas e joguinhos são convites disfarçados. Quando a pessoa para de responder a esses estímulos específicos, algo quebra por dentro. O narcisismo perde o retorno que esperava. E sem retorno, o ataque perde sentido e impacto. Quando a pessoa reage menos a provocações, o narcisista começa a se sentir invisível. Não porque foi ignorado, mas porque não conseguiu afetar. Isso incomoda mais do que um confronto direto. Ele espera defesa, raiva, justificativa. Recebe neutralidade. Essa ausência de reação emocional gera confusão interna. Ele passa a testar mais, intensificar comentários, mudar o tom. Tudo para recuperar o poder que sentiu escapar. É o sinal claro de que algo mudou. Essa postura se conecta ao estoicismo de maneira prática e aplicável. Não reagir não significa aceitar. Significa não entregar emoção a quem usa isso como ferramenta. A pessoa segue firme, presente, mas não entra no jogo. Ela escuta, filtra e decide o que merece resposta. Esse autocontrole cria uma vantagem silenciosa. O narcisista percebe que perdeu acesso ao botão emocional que costumava apertar com facilidade. No dia a dia, isso pode aparecer em atitudes simples. Ignorar críticas sarcásticas. Não reagir a comentários passivo-agressivos. Responder ataques com neutralidade ou nem responder. A vida segue normalmente, sem clima pesado. Essa normalidade desconcerta. Com o tempo, o narcisismo entende que não há mais palco para o drama. E quando o drama não funciona, o respeito começa a surgir, mesmo que seja à força e nunca verbalizado. Atitude 7. Agir normalmente após ataques. Nada desconcerta mais o narcisista do que atacar e não ver efeito. Ele provoca esperando ruptura, tensão, mudança de humor. Quando isso não acontece, algo falha no roteiro. Agir normalmente após um ataque é como retirar o som de um filme de terror.
A cena perde força. O narcisismo depende de impacto emocional para validar sua influência. Sem reação visível, o ataque vira esforço desperdiçado. E esforço desperdiçado incomoda profundamente quem vive de controle. O erro comum é achar que normalidade significa fingir que nada aconteceu por medo. Não é isso. É escolher não transformar cada ataque em evento central do dia. A pessoa segue com suas tarefas, conversa com outros, mantém o tom, sem drama, sem vingança, sem discurso explicativo. O narcisista observa e tenta entender por que aquilo não abalou. Essa dúvida é corrosiva para quem espera domínio emocional imediato. Essa atitude se alinha ao estoicismo aplicado ao cotidiano. Não permitir que fatores externos ditem o estado interno. A pessoa não se fecha, não endurece, apenas não muda de rota. O narcisista sente a perda de poder porque não consegue mais pautar o clima da relação. Ele tenta repetir o ataque, ajustar o tom, provocar mais fundo, tudo para recuperar a sensação de efeito. E quanto menos efeito encontra, mais evidente fica a mudança. Na prática, isso pode ser simples e eficaz. Após uma crítica, a pessoa continua o dia como planejado. Depois de uma ironia, mantém a educação e segue. Se houver convivência, o comportamento permanece estável. Essa constância vira ameaça psicológica, porque mostra a independência emocional. O narcisismo não sabe lidar com quem não se desorganiza. E essa estabilidade, silenciosa e firme, costuma gerar um respeito desconfortável, porém real. Atitude 8. Priorizar sua vida sem anunciar. Priorizar a própria vida sem anunciar nada é uma mudança silenciosa, e por isso mesmo poderosa. O narcisista está acostumado a ser informado, consultado, envolvido em tudo. Quando isso para de acontecer, ele sente o deslocamento imediatamente. Menos relatos, menos justificativas, mais ação. O narcisismo depende de centralidade. Quando percebe que deixou de ser o eixo, entra em alerta. Não é abandono declarado, é autonomia prática. E autonomia para ele soa como perda de controle real. Ao parar de narrar cada passo, a pessoa recupera tempo, foco e energia mental. O narcisista costuma usar informações como ferramenta de controle. Comenta, critica, interfere, distorce. Sem dados, ele fica limitado. Não saber gera desconforto e insegurança. A ausência de anúncios cria um espaço que ele não consegue invadir com facilidade. Isso não é segredo por vingança. É discrição por saúde emocional. A vida anda, mesmo sem plateia, e isso muda completamente o jogo. Essa postura conversa com o estoicismo aplicado à rotina diária. Agir sem precisar validar, crescer sem explicar, decidir sem pedir permissão. O narcisista percebe que não é mais o centro porque não recebe mais convites para opinar. Ele tenta se inserir, pergunta mais, provoca curiosidade, lança comentários indiretos, mas encontra respostas curtas ou nenhuma resposta. A mensagem implícita é clara. A prioridade mudou e não vai voltar atrás. No cotidiano, isso pode significar sair mais, investir em projetos, cuidar da saúde, fortalecer vínculos fora daquela dinâmica, sem avisos, sem discursos, sem justificativas emocionais. A mudança aparece nos resultados, não nas palavras. O narcisismo respeita quando percebe que não é mais indispensável. E quando alguém vive assim, com leveza e direção própria, deixa claro que a vida não gira em torno de quem tenta controlá-la. Se tudo isso que você ouviu aqui fez sentido de verdade, comenta algo simples para mim agora. Pode ser só: isso fez sentido para mim. Ou: eu precisava ouvir isso. Às vezes, escrever isso já é o primeiro passo para sair do peso que você vem carregando em silêncio. E deixa eu te dizer uma coisa com muita clareza. Você não é fraco, não é exagerado, não é confuso. Você só ficou tempo demais dentro de um jogo emocional invisível, onde tudo parecia errado, mas você não conseguia explicar exatamente o porquê. O narcisismo faz isso. Ele bagunça a mente, mina a autoconfiança e faz a pessoa duvidar até do que sente. Existe uma ferida aí, sim, e ela é real, mas também existe um caminho claro para sair disso com dignidade. Por isso, o próximo passo não é opcional. Você precisa de algo que organize tudo o que você viveu, sentiu e ainda não conseguiu nomear. Algo que traga clareza, estrutura
e direção emocional. E foi exatamente por isso que eu deixei, no primeiro comentário fixado aqui embaixo, uma coleção completa. Não é um material solto. É um conjunto que se conecta, que continua exatamente o que você aprendeu nesse vídeo. Dentro dessa coleção, tem conteúdos que te ajudam a entender a linguagem, os jogos mentais e os padrões do narcisista, seja ele homem ou mulher. E tem outros que te ajudam a reconstruir sua autoconfiança, sua identidade emocional e sua força interna, passo a passo, no seu ritmo. Tudo isso como uma continuação natural do que estamos conversando aqui, sem complicação. E é importante te explicar isso de forma bem simples. É um livro virtual. Você não precisa esperar entrega. Assim que acessar, ele chega direto no seu celular e também no seu e-mail. Você pode ler quando quiser, com calma, no seu tempo, sem pressa, sem cobrança. É feito para te acompanhar, não para te pressionar. O acesso está no primeiro comentário fixado abaixo do vídeo. É só clicar ali quando terminar aqui. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui você não está sozinho nem sozinha. Esse espaço é sobre clareza, força e reconstrução emocional. E você não precisa passar por isso no escuro nunca mais. Até o próximo vídeo!